Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Lembra aquela vez que o rei de Portugal mandou o Marquês de Pombal e começou o período pombalino aqui no Brasil? Ou também aquela vez que a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil? Não lembra, né? Então vem comigo e vamos conferir essa junto. Chama a vinheta! Fala galerinha, sou o professor Wellerson Moraes. Como eu disse no último vídeo, iríamos começar esse vídeo Brasil Colonial parte 3 e final, falando de quem? Marquês de Pombal, certo? Marquês de Pombal, ele era um ministro muito influente em Portugal, certo? E ele aplicava a sua doutrina de estruturas absolutistas com reformas iluministas. E isso se formou o desportismo esclarecido, certo? Só que não podemos esquecer de um pequeno detalhe. Em 1755 teve a queda de Lisboa. E o que aconteceu nessa queda de Lisboa? Teve um terremoto muito forte em Lisboa, acabou com tudo. Nesse mesmo terremoto, acabou tendo um incêndio muito grande, porque era o dia de Todos os Santos. Então tinha velas espalhadas por toda a cidade e acabou pegando fogo na cidade. E com isso veio ainda um maremoto, ou seja, a cidade de Lisboa ficou totalmente destruída. O rei de Portugal falou: Pombal, você é o ministro, você que vai ter que dar seus pulos aqui. Não quero nem saber, você vai reconstruir essa cidade, certo? E Marquês de Pombal falou: bom, já que ele quer que eu reconstrua a cidade e quer que eu também tome conta do Brasil, o que eu vou fazer? Vou aumentar o imposto. E com isso o Marquês de Pombal criou o imposto de captação. Como que funcionava esse imposto de captação? Pombal falou com a elite aqui no Brasil, falou: ó, eu vou aumentar os impostos, mas não se preocupa, quem vai pagar são os pobres. Parece até que isso é hoje em dia, não parece? Pois é, parece. Então, certo, ele aumentou os impostos, quem pagou foi os pobres, e isso mais adiante, em 1789, encarretou no quê? Na Inconfidência Mineira. Uma parte interessante das reformas pombalinas é que no século XVIII o Brasil tinha um dialeto chamado Iangatu. Esse Iangatu, ele era a mistura do Tupi-Guarani com o português, mas Marquês de Pombal extinguiu esse dialeto e fez o idioma oficial do Brasil ser o português de Portugal. Assim que Marquês de Pombal começou a tomar conta do Brasil e de todas as colônias portuguesas, inclusive de Portugal, ele fez o que aqui no Brasil? A extinção das capitanias hereditárias. Ele extinguiu as capitanias hereditárias, era somente o governo geral. Agora tudo iria passar pelo Estado. Marquês de Pombal também viu que estava tendo muito roubo com o ouro. Lembra que eu falei que ele cobrava o quinto do ouro, que era 20% do ouro? Agora ele ia cobrar 100 arrobas do ouro anualmente de todo mundo que estava lá na mineração. E para essa fiscalização ficar melhor, Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil, que era de Salvador, mudou para o Rio de Janeiro, que ficava mais perto de todos os lugares de mineração, que era Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, entre outras cidades e estados, certo? Marquês de Pombal também, ele expulsou os jesuítas. Mas, professor, ele expulsou os jesuítas da onde? Só do Brasil? Negativo! Ele expulsou os jesuítas de Portugal, das colônias portuguesas que estavam na África, e expulsou os jesuítas daqui do Brasil. Mas por que ele expulsou os jesuítas? Porque os jesuítas, eles eram ricos, tinham propriedades, e Marquês de Pombal estava de olho na economia. Ele falou: eu vou expulsar esses jesuítas, vou pegar todas as terras, vou confiscar as riquezas e pronto, a nossa economia aqui vai melhorar. Mas só que expulsando os jesuítas, ele também teve que criar mais um imposto, que no caso era a criação do subsídio literário, porque quem cuidava da educação antigamente eram os jesuítas. Agora, como ele expulsou os jesuítas, quem tinha a responsabilidade de cuidar da educação simplesmente era o Estado, era o governo. Então o Marquês de Pombal criou esse imposto para que pudesse custear
as escolas e as faculdades de cirurgia e também de matemática, entre outras escolas. Uma das reformas de Marquês de Pombal foi em 1757, quando ele aboliu a escravidão indígena, porque Marquês de Pombal tinha em mente que o indígena deveria fazer parte da sociedade, certo? Eles tinham que virar como se fossem portugueses, tinham que incorporar a cultura, incorporar a educação e se tornarem portugueses, beleza? Mas por que, Wellington, ele queria que os indígenas se tornassem portugueses? Porque agora tinha muita terra sobrando com a expulsão dos jesuítas, então ele ia colocar essas pessoas para tomarem conta dessas terras, já que estava tendo conflito com a Espanha e também com a França em partes de terra. Então ele falou, não vamos perder terra, vamos deixar esses indígenas aí e eles vão tomar conta da terra pra gente. E isso foi algumas reformas pombalinas, foi o momento pombalino de 1750 a 1777. E agora a gente vai saber o porquê a família real fugiu de Portugal para o Brasil. O que aconteceu que eles tiveram que se mudar para o Brasil? Bom, galerinha, para a gente falar da fuga da família real de Portugal para o Brasil, a gente tem que começar falando de Napoleão Bonaparte, que ele queria aumentar o território francês a todo custo e queria acabar com o povo inglês também. Só que para isso ele teve que criar em 1806 o bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Era que os países não fizessem mais comércio com a Inglaterra. Assim ele achou, se esses países não fizessem mais comércio com a Inglaterra vai ficar fragilizada e eu vou conseguir dominar a Inglaterra. Só que isso deu muito errado, porque isso não atingiu nada a Inglaterra. Isso atingiu os países que dependiam de fazer comércio com a Inglaterra, como por exemplo, quem? Nossos irmãos portugueses. Portugal dependia muito do comércio com a Inglaterra. Então Portugal não aderiu a esse bloqueio continental. E Napoleão foi bravo, foi muito bravo. Ele falou, olha só, se você não aceitar esse bloqueio continental, eu vou invadir seu país e você não vai ter mais nada, vai ser tudo território francês, certo? Só que a Inglaterra, vendo isso, a Inglaterra falou, não, vamos ajudar os portugueses, certo? Então o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra, que era rei Jorge III, eles assinaram um acordo bem escondido, onde ia mudar a sede da família portuguesa aqui para o Brasil. E Napoleão Bonaparte, ele estava fazendo um acordo com a Espanha, chamado Tratado de Fontainebleau, que esse tratado fazia o seguinte, os franceses passavam por dentro da Espanha, invadia Portugal, dominava Portugal e os espanhóis ficavam com um pedacinho dessa terra. Todo mundo agiu por debaixo dos panos. Quando os franceses foram atacar Portugal, Portugal falou, opa, eu indo para o Brasil, vão embora. E assim vieram embora. Há uma estimativa que foram 15 mil pessoas que veio de Portugal para o Brasil. E ainda mais foram escoltados pela Marinha Britânica. E depois disso, eles chegaram aqui no Brasil em 1808, lá em Salvador. E eles ficaram um mês, foi um mês de festa. A família portuguesa, a família real está aqui no Brasil, está na nossa capital. Só que depois a família portuguesa decidiu mudar a capital para Rio de Janeiro. E assim foram. Mudou todo mundo para o Rio de Janeiro de novo. Ficaram lá e lá eles criaram a Academia Militar, criaram o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, aquela que pegou fogo porque o governo não deu verba, essa mesmo. E começou várias melhorias aqui no Brasil. Com a família real portuguesa aqui, o Brasil teve melhora no comércio, teve abertura dos portos, teve melhora de infraestrutura, teve melhoria em todas as áreas possíveis. Só que a família real portuguesa só ficou no Brasil até o ano de 1820,
quando teve a Revolução Liberal do Porto, que exigia que a família real retornasse para Portugal, que o rei Dom João VI voltasse para Portugal para que ele ficasse no comando. Só que o rei estava com medo de deixar o Brasil e a elite proclamasse independência, separasse Brasil de Portugal de uma vez por todas. Dom João VI, com todo esse medo, acabou deixando um príncipe regente, o seu herdeiro, seu filho, Dom Pedro I. Que os tempos foram passando, a elite e a população se uniram e precisaram de alguém soberano. E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, se é que existiu o grito de independência ou morte, foi proclamada independência do Brasil, separação de Brasil e Portugal. E assim finalizamos a nossa matéria Brasil colonial e vamos começar o que? Brasil imperial, com Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Quero agora que vocês sigam nas redes sociais, certo? Curtam, comentem, deixem o like, beleza? Se inscrevam no canal, se inscrevam no Instagram, no Facebook, TikTok. Manda pro pai, pra mãe, para todo mundo da família, pros amigos. Dê essa moralzinha e, gente, até a próxima!